Bem-vindos, amigos do Correio Cast. Estamos aqui em mais um episódio, uma entrevista muito bacana com a Poliana Oliveira, psicóloga. Vai falar de um tema que a gente corre muito dele, mas é inevitável, o luto. Tudo bem, Poliana? Obrigada por aceitar meu convite. Tudo bem, eu que agradeço o convite. É um tema bem difícil, né, Poliana? Todo mundo corre, né? Então. Ô, Poliana, me fala uma coisa do luto. Do lado psicológico, o que é o luto? Tá, o luto é basicamente, ele é uma reação natural a um processo de perda. Uhum. Então, nós enfrentamos uma perda. Se essa perda existia um vínculo e um apego, naturalmente vai vir um processo de luto. Então, tá. É isso. O luto, ele não é um sentimento. Ele é um processo que ele vai envolver vários tipos de sentimento, né? Vários sentimentos, inclusive físicos, né? Uhum. Então, o luto, basicamente, é a resposta para uma perda. E essa perda pode ser até uma perda de emprego? Pode. Tanto pode ser uma perda de alguém, de um emprego, de um bichinho de estimação, uma perda. Isso, Uma perda que marca ali a pessoa. Exato. As perdas por morte, elas costumam ser mais desorganizadoras, né? Normalmente. Só que é como eu disse, vai muito da qualidade do vínculo que se tinha, tá. né? Só que aí também, toda perda ela vai gerar. Então aí a gente vai entrar na área que a gente chama de lutos não reconhecidos, que são os lutos por perdas que não são por mortes, que muitas vezes não são validados na sociedade. Tá. Então, exemplo, assim. Aposentadoria. Então vamos pensar assim, né? Principalmente o gênero masculino, né? Que é tão socializado para valorizar muito o trabalho e se reconhecer através do trabalho. Aposentou, quem que sou eu sem esse trabalho a partir de agora, né? Que identidade é essa que eu perdi? A gente vai ter aí também o luto, por exemplo, que é muito desvalidado, o luto por perda de animais. Né? Uma perda para morte, mas o animal hoje ele tá num lugar muito diferente nas famílias, né? Muitas pessoas hoje têm mais convívio, muito mais com o seu animal de estimação do que com qualquer outra pessoa, né? E às vezes as pessoas vão perder seus animais e vão ter que ouvir coisas que desvalidam, do tipo, era só um bichinho, arruma outro. Isso é dolorido ouvir às vezes, né? É muito dolorido, porque o animal, muito diferente do ser humano, ele é uma fonte de amor segura, né? O animal não tem aquela ambiguidade que nós temos nas relações de amor e ódio, né? Que agora você tá amando, mas daqui a pouco você tá odiando a mesma pessoa, né? E depois você reconcilia e tá tudo bem. O amor do animal, não, ele é seguro, né? O animal é afetivo, ele tá ali com você o tempo todo. Todo momento, né? Todo momento. Então, quando o animal se vai essa fonte segura também, né? E o luto tem fases? Olha, a questão das fases do luto, ela ficou muito popularizada hoje por causa das redes sociais, que as pessoas falam muito das 5 fases do luto, né? Você já viu falar? Já ouvi falar quando eu sofri o luto pelo meu pai. Entendi. Aí eu fui entender um pouco das etapas. Sim, aí tem as fases do luto, né? Foi um trabalho da Kubler-Ross, né? Que ela trabalhou com pacientes em estado terminal de doença. E ali, ela observou esses estágios especificamente nessa população, que vai falar da negação, né? Quando você ainda não aceita muito bem o que está acontecendo, nega aquela realidade, a raiva pelo processo, a tristeza, a fase de barganha e a aceitação, né? Só que às vezes as pessoas tendem a achar que são fases que elas vão sendo atravessadas, né? Que é uma linearidade, não é? Inclusive, esses sentimentos, eles podem acontecer todos juntos. Então pode ser que você hoje esteja ali, né, no teu processo de luto, sentindo muita raiva por aquilo, e amanhã você volta para negação de novo, e de repente hoje você tá com raiva, tá triste, tá tudo junto, então não são fases que vão ser atravessadas igual um joguinho de videogame, né? Chegou na fase final, aceitou, acabou. Parou. Não, tanto é que o luto não é uma coisa que supera. Às vezes as pessoas falam superar o luto. O luto não é para ser superado. O luto, ele vai sendo integrado na vida da gente. Porque não vai esquecer daquela pessoa, né? Você não vai superar aquilo e aquilo nunca mais vai doer. Você vai aprender a conviver. E como que a gente vai diferenciar um luto? A pessoa tá vivendo um luto, tá ali depressiva, triste e tal, até um luto que a pessoa fala, nossa, você tem que procurar um atendimento.
Tá, você deve estar falando do luto. Período. Um luto complicado, né? A gente, no nosso trabalho, nós falamos de um luto, vamos falar luto natural aqui, né? E todo luto, ele tem uma fase aguda. Então, durante um período, é natural a pessoa chorar muito ou se isolar muito, não conseguir fazer as atividades que ela fazia antes. Isso aí tá natural, tá tudo bem. Só que o que acontece é que depois de um determinado tempo, aquela pessoa, ela não consegue voltar para a rotina que ela tinha antes. Ah, tá. Né? Então, tudo vai ficando complicado. Ela não consegue mais executar determinadas tarefas da mesma forma que antes. Só que aí a questão tempo é um fator muito delicado. Por quê? Se a gente pegar manuais diagnósticos, né, que nós trabalhamos aí com DSM, com CID, esses manuais, eles tentam colocar um tempo para diagnosticar o luto, né? Então, tem alguns que falam de 6 meses a 12 meses. Só que isso é muito subjetivo, né? Isso aí vai muito do funcionamento de cada pessoa. Então, tem pessoa que, às vezes, para ela, 2 meses ali, de acordo com o movimento dela, tô falando 2 meses assim, de uma forma bem para ilustrar, tá, só pra, né? Às vezes, 2 meses para uma pessoa tem um significado e um peso muito diferente que 2 meses para outra. Né? Isso aí é muito individual. Mas aí tem a ver como, por exemplo, uma morte de uma pessoa que estava doente, sofrendo, ou uma pessoa quando vê, puf, morreu de repente. Sim, o tipo de morte, ele impacta de forma diferente também. Né? Então, assim, quando uma pessoa já está adoecida, a família, os entes queridos ali, eles têm a oportunidade de fazer o que a gente chama de luto antecipatório, que é um preparo. Não que vai ser mais fácil, mas já vai integrando ali a realidade de que logo aquela pessoa não vai estar ali mais. Então isso já é até um fator protetivo para não complicar o luto depois. Agora, quando é uma morte repentina, um acidente, uma morte por violência, ou, por exemplo, quando inverte a lógica, quando perde um filho, é um fator mais complicador para o luto. Então, a forma que a morte ocorre também vai impactar na forma que esse processo de luto vai ocorrer. E existe, assim, um tempo certo para superar o luto? Igual você falou, né? Hoje é difícil. Mas, assim, quais os sinais que a pessoa fala, nossa, olha, tá complicado aí, tudo bem, né? Sofreu um luto, passou um tempo. Mas agora a gente já tá, né? A família às vezes tá percebendo aquela pessoa muito triste, muito depressiva. Tá. E aí? Não superou como os outros? Sim, é uma pergunta bem complexa, porque exige olhar muita coisa. Mas geralmente é quando a pessoa não consegue retornar ao que ela fazia antes. Tá mais complicado. Esse é um alerta. Esse é um tipo de alerta. Então, assim, a pessoa ela vai retornando, ela tem a perda. Igual eu falei, vai ter a fase aguda, né? É natural não conseguir fazer, não conseguir comer. Né? Ou algumas pessoas comem demais, né? Muitas pessoas vão ter muitos sintomas somáticos. Às vezes a gente fala também de alucinações que são normais, mas eu não tô falando a alucinação lá de um quadro psicótico. Aquela alucinação assim, tá em casa, tem a sensação que viu a pessoa na cozinha. Ah, entendi. Né? Às vezes tem a sensação que escutou abrir a porta, ouve a porta abrir, que era o horário da pessoa chegar, mas aquilo não tá acontecendo. Isso é tudo do processo, né? Agora, quando a pessoa ali vai passando o tempo, a pessoa não consegue retomar o trabalho, não consegue retomar, de repente, os estudos, né? E aquela fase aguda, ao invés dela ir dissipando aos poucos, ela vai piorando ou estagna, é um alerta também, né? E tem alguma faixa etária que acontece mais isso? Não, assim... Pode ser tanto uma pessoa, por exemplo, tem um casal de idosos, só os dois. Aí morre o companheiro. Sim. Né? Então, às vezes um casal que morre uma das pessoas, mas tem os filhos ali, para dar continuidade, mas aí quando é idoso já é mais complicado, né? E aí é o que a gente chama de fatores de proteção. Né? Tá. Então, por exemplo, se tem um casal idoso, morreu um dos cônjuges ali, mas tem mais membros na família juntos, né? Tem outras atividades, isso aí são os fatores protetivos do luto. Tem uma companhia, tem para onde ir, né? Mas vamos pensar, né? Vamos imaginar uma situação aqui que é um casal idoso, é só os dois, os filhos, de repente não tiveram filhos, ou os filhos estão muito longe, tem um isolamento maior, aí já é um fator de risco, né? Você já viu muitos casais de idosos que às vezes morre um, não passa muito tempo, pouco, morre o outro. Morre o outro, né? A gente chama de síndrome do coração partido. Isso.
Então, é muito disso mesmo, de um fator complicador do luto. E na parte física, na parte psicológica a gente viu, mas na parte física o luto, o que ele afeta, o que ele pode causar? Olha, aí vai muito de cada pessoa, mas o que a gente tem, né, vamos fazer lista de sintomas na literatura, estômago, o nosso sistema digestivo, ele é muito sensível. Então a fome, por exemplo, ela vai alterar. Vão ter pessoas que elas não conseguem comer os primeiros dias, né? Às vezes elas relatam, comida não desce. Ou então vai ter a pessoa que já tem às vezes uma predisposição a descontar as coisas na comida, ela pode passar a comer demais, né? Enxaqueca, somatizações, aquele cansaço, uma fadiga, um corpo fadigado que não tem forças para nada. É algo natural aí do luto também, né? Porque a nível neurológico o cérebro também está mudando no processo de luto. Então isso também vai exigir uma energia do corpo. Ah, tá. E assim, no caso da terceira idade ainda falando, né? É diferente o luto na terceira idade? Porque às vezes tem grupos, né? E de repente vai tendo aquelas perdas sucessivas, né? Ou até na família tem, né? Uma vez eu ouvi assim, nossa, quando começar a morrer o pessoal da família, os mais velhos, aí vai ser um atrás do outro, né? Então a gente já fica aqui naquela tensão, né? Você me fez lembrar até de um professor, né? De uma formação que eu fiz, que ele já era idoso, ele falava assim, agora chegou aquela fase que ninguém mais me chama pra aniversário, é só velório. Ai, credo. Tem a fase do só do casamento, aniversário de criança, e agora só do velório. Agora é só do velório, triste, né? O idoso, né? A gente fala que o idoso ele já vai tendo uma série de lutos ali, né? Na vida mesmo, né? O idoso ele vai perdendo habilidades, né? Porque o corpo ele já não é o mesmo mais. Então o idoso já está enfrentando vários lutos da perda do papel social dele, o papel na família dele muda, né? Até a gente vê hoje vários memes aí, né? Como é difícil educar meus pais, né? O papel inverteu. Então até o papel dessas pessoas na família, elas vão mudar. Então, o idoso, ele já tem uma série de perdas, né? Muitos vão adoecendo, né? Que é da idade. Alguns já tinham predisposição a ter algumas doenças, outros vão chegando, as coisas da idade mesmo. Então, o idoso, ele já está enfrentando uma série de lutos, né? Do envelhecimento. E muito diferente de nós, por mais que nós saibamos aqui que nós vamos morrer, né? O idoso já está no plano de vida dele de uma forma mais concreta do que a gente que é mais novo. Então, ele ali já está mais perto do final. Então, é até muito importante, né, que o idoso, às vezes, se ele tiver dificuldade com isso, ele tenha com quem conversar, porque ele vai sentir necessidade de falar disso, né, desse plano, desses pensamentos sobre a morte, e as pessoas costumam silenciar, porque ninguém quer falar disso na mesa do almoço. Então, é um assunto que todo mundo foge, né? Foge. E a gente precisa falar. Precisa. Né? Como abordar o assunto? Com a família, com os amigos, né? Às vezes a pessoa tem um câncer terminal ou outra doença que não tem cura, sabe? Que vai... E fica todo mundo em volta fingindo que não. Isso aí é ruim pra pessoa também, não é? É ruim pra todo mundo, porque tem como se fosse uma crença que se a gente não falar da morte, ela não acontece. É como se silenciar fosse evitar que tudo isso acontecesse. E pelo contrário, né? Às vezes a gente não vai conseguir falar direto, né? Mas, por exemplo, eu tenho um trabalho mesmo, um grupo online, que ele acontece todo mês de forma gratuita, que a gente se reúne para falar da morte, mas através de um filme, por exemplo. Entendi. Então, bacana. Então, assim, no último mês nós assistimos um filme da Pixar que é o Soul, né? E ele vai falar muito do sentido de vida, ele morre, quer voltar. Então, às vezes, nós vamos conseguir introduzir esses diálogos através de uma coisa mais leve, né? Porque você chegar já direto, dependendo da família, não vai aceitar falar desse assunto, vai silenciar. Né? Tem muitos idosos, por exemplo, que eles têm a preocupação do que vai acontecer com as coisas deles, né? Se eu adoecer, se eu parar, né? Se eu tiver uma parada cardíaca, o que vai fazer? Hoje a gente tem as diretivas antecipadas, né? O testamento vital, que dá para registrar em cartório, para garantir que seja feita a vontade daquela pessoa, né? E as famílias precisam falar disso, porque isso não vai atrair a morte, a fazer com que, não é que a pessoa morra mais rápido. Pelo contrário, vai permitir que ela morra em paz. Tranquilo, né? E o luto, assim, é diferente, passar pelo luto de criança, adolescente...
Tem uma diferença? Tem diferença porque cada fase etária, ali, cada faixa etária, ela vai entender a morte de uma forma diferente, de acordo com a fase do desenvolvimento, né? Então, assim, eu não tenho a experiência com crianças, né? Eu trabalho só com adulto, então, assim, eu tenho não tenho um trabalho, um conhecimento muito profundo para trazer muitos detalhes da infância. Mas a criança, até determinada idade, ela não entende o conceito de que é para sempre. Né? Tá. Então, ela acha que aquilo, igual a brincadeira, né? Você esconde, volta, né? Ela acha que aquilo pode voltar. Depois de determinada idade, ela vai começar a entender um pouco mais, né? Que não vai voltar. Então, a forma que a criança e o adolescente vai enfrentar a morte, vai enfrentar as perdas, vai depender muito do suporte que os adultos são capazes de dar. Porque a criança, ela precisa de adultos maduros e presentes o suficientes para ajudá-la a atravessar essa dor. Porque ela vai entender, ela vai sentir que não tá legal. E como que comunica a perda para uma criança? Aí vai muito da idade, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo não coloca teorias do tipo foi pro céu, virou estrelinha. Tá. Isso mais atrapalha que ajuda. Né? Então, você fala para a criança, o vovô foi morar no céu, a criança pode se sentir abandonada. Aí, por que meu avô escolheu ir embora daqui? Né? A estrela não tem um porquê você trazer mais coisas ainda para confundir a cabeça da criança. Fantasioso. Né? Porque isso vai dar margem para a criança fantasiar mais coisas ainda em cima disso. Né? E vai confundir. E ali, quando existe uma perda, você tem a oportunidade de ajudar essa criança a enfrentar. Né? De ir criando, de ir fortalecendo esse emocional para coisas futuras na vida. Lógico. Né? Então, se você esconde essa realidade da criança, quando a gente esconde as coisas da criança, o que ela tende a fantasiar é muito pior do que a realidade. E por exemplo, assim, qual seria uma sugestão para dar uma notícia de perda? Uma criança, adolescente, tem que falar a realidade. Aconteceu a realidade, isso. Alguma pessoa da família doente também que precisa, né, falar para a criança. Sim, não pode mentir de jeito algum. Não mentir, pode mentir. Assim, né? Tentar fantasiar que a gente está falando, criança sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, hoje em dia, então, não tem como falar para criança. Nossa, hoje mais ainda, né? Então, as crianças sabem. E assim, se você não falar, se as pessoas que são a base de segurança dela não falar, alguém uma hora vai falar. Né? Hoje a gente tem internet. As pessoas estão sempre conectadas ali nos grupos, nas redes sociais. Às vezes, se você não fala, por exemplo, para o teu filho adolescente que alguém da família dele morreu naquele momento, a notícia pode chegar num grupo de WhatsApp e ele saber da pior forma possível. É verdade. Exatamente. Então, a criança, por mais dolorido que seja, eu falo que é muito mais difícil para o adulto sustentar a angústia de falar sobre isso do que ser difícil para a criança. E tem alguma prática que faz, assim, ter um luto de forma saudável? Como que é ter um luto de forma saudável? Como assim, uma prática, você diz? Não, assim, como que é um luto saudável? Tá. A gente você vai chorar, você vai ficar assim, né? É como se fossem as fases, né? O luto saudável, não quer dizer que não vá sofrer. Né? Mas quer dizer que você não vai deixar a tua vida, né? Você não vai viver a vida a partir da perda. Né? A gente fala que aquela pessoa que ela cronifica, é como se aquilo fosse um novo modo de viver dela. Então, o luto saudável é aquele luto que sim, vai ter a dor, vai ter a tristeza, vai ter os sintomas físicos, vai ter tudo. Mas você vai devagar fazendo um processo de restauração, né? Essa energia, esse afeto que era voltado para a pessoa que se perdeu, aos poucos ele tem que ir de volta para você, né? E antigamente era aquela coisa que vivia o luto, né? Por exemplo, a mulher ficava viúva, tinha que vestir de preto pro resto da vida, sim, né? Então o luto não saía da vida dela. Mas ao mesmo tempo que antigamente a gente tinha a vantagem de que as pessoas paravam para sofrer o luto.
Tá. Então, assim, as pessoas, elas ficavam ali, né? Às vezes ficava 7 dias, né? Sem fazer as coisas. As pessoas paravam o que estava fazendo, vivenciavam os rituais de despedida, né? Agora, hoje, de repente, você tá num velório aqui chorando por um amigo que morreu, amanhã você tem que estar no trabalho. Isso é verdade. Então, a gente não para mais. E eu falo que o luto, ele cobra para ser vivido. Então, se você vai reprimindo, eu vejo isso acontecer muito com pessoas na família, que às vezes é aquela única pessoa que resolve a parte burocrática, cuida dos filhos, cuida de todo mundo, né? Acho que você entende um pouco o que eu tô falando, Aconteceu né? comigo. Quando meu pai faleceu, meus filhos eram pequenos, e de repente eu tinha os funcionários para tomar conta, minha mãe, meus irmãos, me sentia responsável por eles. Eu fui viver o luto do meu pai, eu acho que 2 anos depois, 4 anos depois, pra te falar a verdade. Aí que caiu... como você disse, né? Meu pai, igual minha história. Meu pai morreu numa terça-feira, quarta-feira cedinho eu estava lá trabalhando. Não chorei, não falei nada. Falei, gente, vamos fazer uma edição especial pro meu pai, do jeito que ele gostaria, tal. E foi naquela correria. E aí foi indo. Eu falava assim, nossa, eu não posso me sentir fraca perto dos meus filhos, que já estão sofrendo, perto da minha mãe, perto dos meus irmãos. Como é que eu vou fazer isso? E fui engolindo. Engolindo. O dia que o negócio estourou... Aí veio o luto. Aí eu senti falta. Aí tudo. Aí eu senti raiva. Porque eu falei, por que meu pai não cuidou da saúde? Porque, sabe? Aí eu fui ler sobre as etapas do luto. Porque aí eu fui aceitar. Porque as pessoas, nossa, mas teu pai é tão novo. E eu falava, mas ele não cuidava da saúde dele. Eu falei, gente, como assim? Eu tô falando isso pras pessoas, né? E é natural, tá tudo bem. Mas ele não cuidava da saúde, por isso que morreu. Eu falei, gente, mas olha que coisa esquisita, né? E aí, olha só como, né, aproveitar que você tá me contando isso para falar como que o tempo é uma coisa relativa e a gente tem que olhar caso por caso. Se alguém tivesse sofrendo ali 4 anos depois, poderia falar assim, o luto dela não tá normal, ela tá adoecida, ela faz 4 anos e ela ainda sofre. Mas a gente tem que parar e olhar o quê? Que você não pôde parar para sofrer, que você tinha que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de mãe, de irmãos. Então não dá para falar que o teu luto era um luto complicado, um luto que estava adoecido. Eu não vivi o luto, Você não viveu, ele apareceu 4 anos depois. Então por isso que a gente não pode usar o tempo de uma forma tão rígida assim. Cobrar que a pessoa fique boa logo, se recupere da perda, de né? Forma alguma, sim. Nossa, mas ainda tá chorando por causa do fulano. Ai, gente. Né? Como assim, né? E vai chorar a vida inteira, né? E como é que é a terapia nesse processo de luto? Como que funciona, assim, o tratamento? Olha, a pessoa enlutada, a gente tem que ajudar ela a voltar para esse processo de restauração mesmo, né? A gente fala do processo dual do luto, que é esse processo que fica como um pêndulo, né? Hora tá voltado ali para as questões da perda, hora para as questões de restauração. Então, nosso trabalho enquanto psicólogos de luto é auxiliar essa pessoa a restaurar as questões dela, a vida dela, o que ela vai fazer com esse afeto que ela dedicava para aquilo, né? Com essa energia que ela dedicava para aquilo. E não é que a gente vai ajudar ela a esquecer a pessoa que morreu, porque isso não é impossível, não consegue. Né? Não é nem o objetivo, pelo contrário. Né? Pelo contrário, a gente vai integrar aquela pessoa, ela não deixou de existir, ela está existindo em um outro lugar dentro dela. Né? Então, o nosso objetivo é ajudar com que a pessoa restaure e comece e volte a ir vivendo e descobrindo coisas novas também. E a espiritualidade e religiosidade ajuda nessa parte? Ajuda, só que aquela palavra que o psicólogo adora falar, depende. Né? Sempre depende. A religiosidade, né, a espiritualidade, independente da religião, ela costuma ser fatores de proteção porque tem grupos de apoio, tem senso de comunidade, né, tem as crenças, tem esse fortalecimento interno através da espiritualidade. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, né, vamos pensar aí em pessoas que perderam alguém por suicídio. Né? Você vai num líder religioso que te fala que o teu ente querido tá pagando e sendo castigado do outro lado... Nossa...
Da gente, porque a pessoa que perde alguém por suicídio, a gente trabalha com pós-venção porque ela tem uma chance aumentada também de morrer por suicídio, né? Então, a gente fala assim, a espiritualidade, a religiosidade é fator de proteção, ajuda muito, mas depende. Tem que ser os locais certos, as pessoas certas, a rede de apoio correta também. Ouvir as coisas certas, né? Até, inclusive, aqui... Eu separei algumas perguntas aqui nessa parte do o que falar e o que não falar para as pessoas em luto, né? Porque a gente não sabe o que falar. Não. Por mais que fale que... mas ele tá no céu. Nossa, a pessoa boa. Não, fala ou fica quieto? O que é melhor? Pergunta. Tá. Eu falo assim, não fala, pergunta. Pergunta, você precisa de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa? Porque às vezes a gente vai com aquela vontade de aliviar uma angústia que nós também estamos sentindo. Né? Às vezes fala, ele tá num lugar melhor. Você não sabe qual que é a crença da pessoa. Mas vão ter pessoas que às vezes estão no momento que tá sentindo raiva da pessoa que partiu, igual você acabou de me contar, né? Então a gente pergunta. Tem pessoas que às vezes querem companhia durante o luto, tem pessoas que querem se isolar. Aí às vezes você chega lá para visitar uma pessoa que quer ficar mais isolada, você tá mais atrapalhando que ajudando, né? Então assim, a gente não fala, pergunta. O que a pessoa quer, o que ela precisa, se ela quer alguma ajuda. Mas ali no momento do velório ali, a gente chega lá, tal, não fala nada, só dá um abraço na pessoa, não tenta falar nada, melhor, né? Depende do vínculo que você tem com a pessoa também, né? Do grau de conhecimento ali, porque é um momento que não tem muito o que falar. Então, às vezes as pessoas querem ajudar, né? E não... E às vezes vai atrapalhar, né? E às vezes o que a pessoa precisa é que você fica ali do lado, segurando a mão, quietinho. Tem pessoa que às vezes quer ficar quietinho do lado do corpo da pessoa que faleceu. Cada pessoa tem um funcionamento diferente. E no caso, assim, do luto coletivo, igual acontece com acidentes, da pandemia, mais acidentes, assim, acho que, né, acontece, grupos morrem. Sim. Como que isso afeta a saúde mental até da população em geral? Tá, o luto coletivo, né, vai depender muito do grau, de como acontece, né? Então, por exemplo, pandemia. Pandemia foi, nós lutamos coletivamente, porque aqueles números eles subiam dia a dia. Então é perfeitamente natural que exista um luto coletivo. Então a gente viveu um luto a nível mundial, um luto coletivo pelas perdas da pandemia. Quando acontece alguma perda, por exemplo, numa cidade pequena, né? Às vezes, aconteceu em Mozambique, né? Semana passada. O acidente afetou todo mundo que eu conversei estava afetado por isso. Até quem não conhece, né? A família. Exato. A gente se põe um pouco no lugar, né? Também, né? Sim, que se coloca, porque, né, perderam ali uma família inteira, né? Acho que sobreviveu só uma criança. Então, isso afeta, né? Isso afeta porque, assim, não que tinha apego, a gente não precisa conviver, né? Mas tinha, de repente, um vínculo até imaginário. Por exemplo, uma figura famosa, né? Quando morreu o Michael Jackson, né? Foi um luto... Nossa, foi mundial, porque na nossa mente existe uma imagem daquilo, né? E para nossa mente aquilo é real. Então, se a gente fala assim do Michael Jackson, quantas pessoas não têm a trilha sonora dele na vida, que escutou ele em tais momentos, né? Então, isso também nos enluta, né? E o luto coletivo, em muitas comunidades, ele é muito benéfico. Então, vamos pensar assim, em comunidades que, de repente, ali uma mãe perde um filho, tem pouco recurso, né? E se cuidar, de trabalhar, e aquela comunidade em luta e se une, né? A Lei Menino Bernardo mesmo, né? Ela foi uma lei que veio de um movimento de um luto coletivo. Né? As pessoas, o luto coletivo, dependendo da forma que ele ocorre, ele é até um propulsor para a criação de políticas públicas, né? A lei que a gente tem recente agora, né? A lei do luto parental, do luto gestacional, né? Luto gestacional é importante. Ele veio, aí essa lei, né, de humanização do luto parental, ele veio a partir de um movimento de enlutamentos coletivos, de várias mães ali, né, de familiares que vão se unindo e vão brigando,
indo, até que tem as campanhas também, né? A gente teve aí Julho Âmbar, que é uma campanha de conscientização do luto parental, né? Começou a partir de uma família que havia perdido a filha, e as pessoas foram se unindo ali, foram movimentando políticas públicas para isso. Então, o luto coletivo ele tem o poder de movimentar até isso. No tratamento paliativo, tem alguma coisa... Eles preparam a família para o luto? Tem, é o objetivo, né? O cuidado paliativo. Sim. Uhum. Cuidado paliativo no Brasil a gente está engatinhando muito ainda. Eu vejo que aqui é pouco, né? É muito pouco, não é todo hospital que tem. Tem muitos locais que fala que tem, mas ainda está estruturando, ainda, né? Mas o objetivo do cuidado paliativo é que a família também seja cuidada junto dessa pessoa. Certinho. Poliana, bom, você quer deixar alguma mensagem para alguém que esteja passando por um processo de luto? Como te encontrar, né? Eu, por exemplo, procurei tanto alguém para falar sobre o luto aqui em Guaxupé, e foi muito bom saber que tem você, né? Você tem seu atendimento. E o que você fala para essas pessoas? Você atende muitas pessoas aqui com luto, com essas dificuldades? Eu trabalho presencial aqui e eu trabalho online também, né? Hoje a maior parte do meu trabalho ele é online, eu tenho paciente no país inteiro e até fora do país, né? Que interessante. Então, mas também tem o meu consultório presencial, né? Eu trabalho com grupos também online, que eu te falei, né? O grupo que a gente discute finitude de forma gratuita todo mês, né? Que interessante. E esse grupo é de WhatsApp? O que é? É grupo... É online no Google Meet. Interessante. Então a gente tem um calendário, eu e a Ana Carolina Marques, uma outra psicóloga que também trabalha só com luto. Na legenda aqui do texto eu vou deixar, gente, o contato dela, seguir as redes sociais da Poliana, e quem quiser entrar em contato, te procurar também, né? Que eu tenho certeza que vai ser um grande alívio, né? Sim, não precisa passar, é difícil passar, né? O luto, ele é um processo natural, né? Então, ele é doloroso e às vezes você não precisa passar sozinho por isso, porque a sociedade, a gente não tem educação para morte. Então, é uma coisa que, a gente não né? tem, né? E aí, igual você falou... Igual eu falei, não pode falar, né? Não pode falar. Meu pai, por exemplo, ele sempre falava, gente, quando eu morrer, eu não quero isso, não precisa ficar chorando muito tempo, gente, como que eu não vou chorar, pai? Como assim? Né? Mas era interessante, assim, por exemplo, ele sempre falou da morte, olha, é a única certeza que a gente tem, que vai morrer e tal, a gente tem que morrer bem, a gente tem que ter uma consciência, né, tá de bem, né, pra gente chegar do outro lado, né, não sabe como que é do outro lado, né, então, assim, hoje em dia a gente tem, né, que eu tenho filhos e chegando um neto aí eu vou, por exemplo, né, eu gostaria de falar aos meus filhos, quando eu morrer, gente, eu vivi a vida tranquila, eu fui feliz. Deixar alguma coisa assim, né? Mas não pode falar. Credo, tá despedindo da gente? Né? E não é o que eu falei. Aquela coisa, parece que vai atrair se falar. Isso, né? isso. E é um tabu, né? Não pode falar. Não pode falar. Pelo contrário, então já que a gente vai morrer, o que dá pra fazer pra ter sentido até o dia de ir embora? Porque a questão é essa, a gente tá aqui buscando um sentido para a vida, né? E ter consciência de que a gente não é para sempre impulsiona até a viver de uma forma melhor, né? Porque se a gente internaliza e fala assim, não, realmente, eu não vou durar, né? Isso aqui não é para sempre. Então, por que eu tenho que ficar gastando tempo com coisa tão fútil, com o que os outros pensam, com coisas que, de repente, vivendo o sonho dos outros? Então, viver a sua vida. Então, assim, a morte também, ela nos ensina muito mais sobre a vida do que sobre a própria morte. Que aí a morte já não é um problema dos vivos mais. Né? A morte é um problema, o nosso problema é a vida, né? A morte a gente não tem controle dela. Verdade. Poliana, quero agradecer. Eu que agradeço. Sua participação aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E numa próxima oportunidade a gente vai falar mais alguma coisa aí também sobre o luto. E os microfones que estão à disposição para você, quiser deixar um recado para quem está acompanhando a gente. Só agradecer mesmo, se precisar de mim tem minhas redes sociais, né? Você vai deixar, né? Isso, pode falar, legenda. Não, pode falar que nome que tá. É @poliana.psi.
PSII, é o Instagram, certo, né? Instagram. Tô tentando ser uma pessoa mais assídua no Instagram. Não era muito fã das redes sociais, não, mas tô tentando. Precisa, né? Legal. Mas por lá dá pra me contatar, né? Se quiser saber mais também dos grupos, dos cursos, essa área é minha paixão, faz muito tempo. Aqui em Guaxupé, onde fica seu consultório? Na Rua Santo Antônio, no edifício Vitória. Então tá bom. Chegando na Rua dos Médicos ali. Certo. E o telefone? 359-9215-8167. Então é o tá WhatsApp. certo. Pessoal, quem estiver aí passando por algum problema, quer ajudar alguém que esteja passando por um problema de luto, procurem a Poliana aqui em Guaxupé. Obrigada, gente.